A mulher ergueu a mão lentamente e encostou os dedos no vidro. Na mesma hora, a janela começou a congelar por dentro. Foi então que eu ouvi um som atrás de mim. Olá, eu sou a Vitória e eu conto histórias de terror. Se tu gosta desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreve e ativa o sininho. Meu nome é Kenji, mas todo mundo sempre me chamou de Ken. Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda trabalhava como fotógrafo freelancer em Tóquio. Na época, eu aceitava qualquer serviço que pagasse um pouco melhor, principalmente porque eu estava tentando juntar dinheiro para sair do apartamento minúsculo onde eu morava. Foi assim que recebi uma proposta para fotografar uma pousada antiga no interior do Japão, perto de Shirakawa-go, uma região conhecida por aquelas casas tradicionais de telhado inclinado, feitas para suportar neve pesada. O trabalho parecia simples. Eu devia passar 2 dias na pousada, fotografar os quartos, o jardim, a área externa e algumas peças antigas da família dona do lugar. A pousada se chamava Casa de Hina. O nome parecia bonito. Quando cheguei lá, percebi que havia algo errado. Era inverno, a neve cobria tudo com um lençol grosso. As árvores pareciam mortas. O céu tinha uma cor cinza, sem vida, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o rangido de madeira da casa, mesmo estando do lado de fora. A dona da pousada era uma senhora chamada Amy. Ela era educada, mas tinha um jeito distante, como se já tivesse acostumada demais com o medo. Seu filho, Haru, me recebeu com um sorriso discreto, carregou minha mala e me mostrou os cômodos. A casa era linda, madeira escura, portas de correr, lanternas antigas, tatames bem cuidados e corredores estreitos que pareciam maiores à noite. Mas havia uma regra simples. Depois da meia-noite, nenhuma porta deveria ser aberta, nem a porta da frente, nem a porta dos quartos, nem mesmo se alguém batesse. No começo, achei que fosse superstição do local. No Japão, principalmente em vilas antigas, muitas famílias ainda preservam crenças ligadas ao Yurei, espíritos presos ao mundo dos vivos, e às Onryo, algumas almas vingativas que voltam carregadas de rancor. Mas aquela região tinha uma lenda própria, a lenda da Mulher da Neve. Não era exatamente a Yuki Onna dos contos famosos. A de lá era diferente. Diziam que ela aparecia em noites de nevasca, com a pele pálida, o cabelo preto escorrendo pelos ombros, e um kimono branco que jamais ficava molhado. Ela não gritava, não corria, não atacava de imediato. Ela apenas batia 3 vezes e esperava. Quem abria a porta não morria na hora. Esse era o detalhe que mais me incomodou. A pessoa continuava viva por alguns dias, mas começava a esquecer coisas simples. Primeiro esquecia nomes, depois esquecia o próprio rosto, e no fim caminhava sozinha para dentro da neve, como se alguém tivesse chamando de muito longe. Eu escutei tudo em silêncio. Naquela noite, tentei me convencer de que era só uma história para turistas. Passei o dia fotografando a pousada, registrei o jardim congelado, o altar doméstico da família, marcas antigas de teatro penduradas na parede e uma boneca japonesa de porcelana guardada numa caixa de vidro. A boneca me incomodou desde o primeiro momento. Ela tinha cabelos pretos, olhos pequenos e uma expressão serena demais. Amy percebeu minha atenção
e explicou que aquela boneca pertencia à avó dela. Segundo a família, ela era mantida ali para distrair aquilo que vinha da neve. Eu ri sem graça, mas ninguém riu comigo. À noite, jantei em uma sala pequena, aquecida por um braseiro. Do lado de fora, a nevasca engrossava. O vento batia contra as paredes da casa, com dedos arranhando madeira velha. Por volta das 12, fui para o meu quarto. Deitei no futon, revisei algumas fotos na câmera e tentei dormir. Mas pouco depois da meia-noite, acordei com um som. 3 batidas, secas, lentas, vindas da entrada da pousada. Fiquei imóvel. O vento continuava uivando lá fora, mas aquelas batidas não pareciam causadas pela tempestade. Eram intencionais, humanas, pacientes. Depois de alguns segundos, ouvi madeira ranger no corredor. Achei que fosse Haru ou Emi, mas então percebi outra coisa. Os passos não vinham de dentro da casa, vinham de fora, como se alguém estivesse caminhando ao redor da pousada, descalço, sobre a neve. Peguei a câmera, mais por impulso do que por coragem, abri uma fresta da porta do quarto. O corredor estava escuro. As lanternas de papel balançavam levemente, mesmo sem vento ali dentro. No fim do corredor, perto da entrada principal, havia uma sombra parada do lado de fora da porta de papel. Uma silhueta feminina, alta, imóvel. A porta era opaca, mas dava para ver o contorno dela perfeitamente. Cabelo comprido, ombros finos, cabeça inclinada para o lado. E então vieram mais 3 batidas, dessa vez mais perto, não na porta da frente, na minha janela. Meu corpo gelou de um jeito que eu nunca mais tinha sentido. A janela do meu quarto ficava no 2º andar. Mesmo assim, havia alguém batendo nela. 3 vezes, devagar. Virei o rosto, sem querer. Do outro lado do vidro, havia uma mulher de kimono branco, olhando para dentro. O rosto dela parecia bonito à primeira vista, mas havia algo errado. A pele era lisa demais. Os olhos eram escuros demais e a boca estava fechada de um jeito estranho, como se estivesse segurando um sorriso que não pertencia a um ser humano. Ela não parecia molhada, não parecia com frio. A neve caía ao redor dela, mas não tocava o seu corpo. Eu tentei gritar, mas minha garganta não obedeceu. A mulher ergueu a mão lentamente e encostou os dedos no vidro. Na mesma hora, a janela começou a congelar por dentro. O gelo se espalhou, formando linhas finas, como veias brancas. E no meio do vidro embaçado, uma palavra apareceu. Meu nome, Ken. Não escrito de fora para dentro, escrito do lado de dentro do quarto, como se alguém estivesse ali comigo. A caixa de vidro da boneca havia se aberto sozinha. A boneca japonesa estava virada na minha direção. Antes ela olhava para a frente, agora olhava para mim. E seus lábios de porcelana tinham mudado. Estavam levemente abertos, como se ela tivesse acabado de sussurrar alguma coisa. Eu não lembro de ter desmaiado, só lembro de acordar de manhã deitado no futon com Haru batendo na porta do quarto. A janela estava fechada, a caixa da boneca também. Mas havia neve espalhada pelo chão do quarto, pequenas pegadas molhadas iam da janela até a porta. Pegadas pequenas,
infantis, como se a boneca tivesse caminhado durante a noite. Eu fui embora naquele mesmo dia. Não terminei o trabalho, não cobrei o pagamento. Só peguei o trem de volta para Tóquio e tentei esquecer. Mas uma semana depois, enquanto organizava as fotos no computador, encontrei uma imagem que eu não lembrava de ter tirado. Era uma foto do corredor da pousada. No fundo, perto da porta principal, aparecia a mulher de kimono branco, mas ela não estava sozinha. Atrás dela havia várias figuras na neve, homens, mulheres, crianças, todos pálidos, todos olhando para a câmera. E entre eles havia uma criança segurando a boneca de porcelana. O pior é que quando dei zoom na imagem, percebi uma coisa impossível. A mulher da neve não estava olhando para mim no momento da foto. Ela estava olhando para trás de mim, como se naquela noite, dentro do quarto, eu não estivesse estado sozinho. Até hoje, quando esfria demais, eu acordo de madrugada, achando que ouvi 3 batidas na janela. Eu nunca olho, porque no Japão existe uma crença antiga. Algumas coisas só entram quando são convidadas, mas outras só precisam que você perceba que elas estão ali. Relato 2. Meu nome é Ren. Isso aconteceu quando eu tinha 28 anos e trabalhava como editor de vídeos em Kyoto. Na época, minha rotina era quase sempre a mesma: apartamento pequeno, computador ligado até tarde, comida pronta comprada em loja de conveniência, e aquela sensação estranha de estar vivendo no automático. Eu morava perto de uma região turística, não muito longe dos santuários antigos. Kyoto tem esse lado bonito, cheio de templos, lanternas e ruas estreitas, mas também tem um lado silencioso, antigo demais, como se certas partes da cidade ainda pertencessem a outra época. Foi por isso que eu aceitei o convite de uma colega chamada Mika. Ela fazia fotografias de lugares abandonados e queria gravar um ensaio noturno em um pequeno santuário escondido atrás de uma trilha. Não era o famoso Fushimi Inari, cheio de turistas e portões vermelhos. Era um santuário menor, quase esquecido, dedicado a Inari, a divindade ligada às raposas, à colheita e à prosperidade. Mika disse que o lugar era seguro, disse que só precisava de alguém para carregar a câmera e ajudar com a iluminação. Eu aceitei. Hoje eu sei que eu devia ter recusado. Chegamos lá pouco tempo depois das 10 da noite. A entrada da trilha ficava atrás de uma rua residencial, entre 2 casas antigas. Havia uma escadaria de pedra subindo por dentro de um bosque, e no começo dela, um portão vermelho desbotado. Ao lado do portão, 2 estátuas de raposa observavam a passagem. Uma delas segurava uma chave na boca, a outra estava quebrada, sem rosto. Aquilo me incomodou logo de início. No folclore japonês, as raposas, chamadas de kitsune, não são apenas animais. Algumas são mensageiras de Inari, outras são espíritos antigos, inteligentes, capazes de enganar humanos, criar ilusões e assumir formas humanas. Quando uma kitsune vive tempo demais, dizem que ela ganha mais caudas. E quanto mais caudas ela tem, mais perigosa ela se torna.
Eu sabia disso só por histórias populares, mas naquela noite essas lendas pareciam menos distantes. O bosque era apertado, as árvores se inclinavam sobre a trilha como se quisessem esconder o céu. A luz da cidade desapareceu rápido atrás de nós. Em poucos minutos, só existiam os degraus de pedra, os portões vermelhos e o som dos nossos passos. Mika parecia animada. Eu tentava acompanhar, mas havia uma sensação estranha no ar. O silêncio não era natural, não havia insetos, não havia pássaros, nem mesmo o vento parecia entrar naquele lugar. Depois de alguns minutos, encontramos o primeiro pequeno altar. Era simples, feito de madeira escura, com moedas antigas jogadas numa caixa de oferendas, e vários bibelôs de raposa cobertos de poeira. Algumas fitas vermelhas estavam amarradas nos galhos das árvores ao redor. Mika começou a fotografar. Eu fiquei segurando a lanterna. Foi então que percebi algo entre os portões mais acima, uma mulher parada. Ela usava um kimono claro e tinha cabelos longos, muito lisos, caindo sobre os ombros. A princípio, achei que fosse outra visitante, mas aquilo não fazia sentido. O santuário estava abandonado, a trilha era escondida e já era tarde demais para alguém estar ali sozinho. Quando iluminei melhor o caminho, ela não estava mais lá. Não comentei nada, só senti aquela pressão no peito, como se meu corpo tivesse visto algo antes da minha mente aceitar. Continuamos subindo, e foi aí que o caminho começou a mudar. Os portões vermelhos pareciam se repetir, a mesma madeira rachada, a mesma mancha escura do lado direito, a mesma pedra solta no degrau. No começo, achei que fosse impressão, mas depois de 20 minutos caminhando, percebi que não tínhamos subido quase nada. O altar continuava visível lá embaixo, distante, apenas alguns metros, como se a trilha estivesse nos mantendo presos no mesmo trecho. Mika parou de fotografar. O rosto dela mudou. Ela também tinha percebido. Tentamos voltar, e essa foi a pior decisão, porque quando descemos os degraus, chegamos novamente ao portão, o mesmo altar, as mesmas fitas vermelhas, a mesma raposa sem rosto. Era como se o santuário tivesse fechado um círculo ao nosso redor. Foi nesse momento que ouvimos um som vindo do bosque. Um riso baixo, fino, quase infantil. A lanterna tremia na minha mão. As árvores começavam a se mexer sem vento. E entre os troncos, as árvores começavam a se mexer sem vento. E entre os troncos, vi várias pequenas luzes amarelas aparecendo uma a uma. Olhos, muitos olhos, raposas observando, mas não eram raposas comuns. Elas estavam imóveis demais, silenciosas demais, e todas olhavam exatamente para mim. Mika começou a andar rápido, procurando a saída. Eu fui atrás dela, tentando manter luz apontada para o caminho, mas cada portão atravessado, a sensação de estar dentro de uma armadilha ficava mais forte. Foi quando encontramos uma casa pequena ao lado da trilha. Eu tinha certeza de que ela não estava ali antes. Era uma construção antiga, com portas de correr, telhado baixo e uma lanterna acesa na entrada. Um cheiro de arroz quente e chá saiu de dentro dela, tão familiar. Por um segundo, eu senti uma vontade absurda de entrar.
Essa foi a parte mais estranha. Aquela casa parecia segura, parecia convidativa, parecia o tipo de lugar onde alguém nos ajudaria. Mas havia algo de errado. Na soleira da porta estavam alinhados vários pares de sapatos. Sapatos masculinos, femininos, infantis, todos molhados, todos cobertos de terra, como se muitas pessoas tivessem entrado ali e nenhuma tivesse saído. Mika se aproximou da porta. Eu segurei o braço dela antes que tocasse a madeira. Naquele instante, a casa ficou em silêncio. O cheiro de comida desapareceu e a lanterna apagou. Por trás da porta de papel surgiu uma sombra feminina. E a mesma mulher de kimono claro, só que agora ela parecia mais alta, muito mais alta. Sua cabeça quase tocava o teto. A silhueta dela se inclinou devagar para o lado, como se estivesse tentando enxergar atrás da porta. E então algo arranhou a madeira, não como unhas humanas, como garras. Nós corremos. Descemos os degraus sem olhar para trás, atravessando portão depois de portão. A câmera de Mika caiu em algum momento, mas ninguém voltou para pegar. O bosque começou a se encher daquele riso fino, vindo de todos os lados. No meio da fuga, senti algo passar correndo ao meu lado. Não era Mika, era uma raposa branca. Ela surgiu entre as árvores, atravessou a trilha e parou sob um degrau acima de mim. Eu congelei. A raposa tinha olhos humanos, não olhos parecidos com humanos. Humanos de verdade, escuros, úmidos, inteligentes. Atrás dela, outras caudas se abriam lentamente, como um leque. Uma, duas, três. Eu parei de contar quando vi a quinta. A criatura me encarou por alguns segundos e naquele olhar havia uma espécie de aviso. Não um pedido, não uma ameaça simples. Era como se ela estivesse deixando claro que nós havíamos entrado em um território que não pertencia mais aos vivos. Mika tropeçou mais abaixo. Quando olhei para ela, meu estômago gelou. Havia outra Mika parada atrás de uma árvore, igual, mesmo casaco, mesmo cabelo, mesmo rosto, só que sorrindo. A verdadeira Mika estava no chão, desesperada, tentando se levantar. A cópia dela apontava para o lado esquerdo da trilha, como se indicasse uma saída, e por um segundo eu quase obedeci. Foi aí que entendi. As lendas estavam certas. Kitsunes não precisam atacar. Elas confundem. Elas mostram o que você quer ver. Elas fazem você escolher o caminho errado por vontade própria. Eu puxei a Mika pelo braço e seguimos pelo lado contrário. O riso parou imediatamente. O bosque ficou escuro de uma vez, e então ouvimos o som de muitos passos atrás de nós, pequenos, rápidos, como dezenas de animais descendo a escadaria ao mesmo tempo. Eu não olhei para trás, não podia olhar. No último portão, vi as luzes da rua aparecendo entre as árvores. Saímos da trilha, quase caindo no asfalto. O ar da cidade parecia pesado, barulhento, vivo. Quando olhei para trás, o portão vermelho ainda estava lá. Mas a escadaria tinha sumido. No lugar dela havia apenas um muro coberto de musgo. Mika nunca mais falou sobre aquela noite. Alguns dias depois, ela me mandou apenas uma
imagem recuperada do cartão da câmera que havia caído. A foto estava tremida, escura, quase inútil, mas dava para ver nós dois subindo a trilha, e atrás de nós havia uma fileira de pessoas, todas usando roupas diferentes, algumas antigas, algumas modernas, homens, mulheres e crianças, caminhando em silêncio pelos mesmos degraus. No fim da fila, perto do altar, aparecia a mulher de kimono claro. Ela sorria, mas o rosto dela não era exatamente humano. Era comprido demais, estreito demais, e atrás do corpo dela, abertas na escuridão, havia várias caudas brancas. Eu deletei a foto, troquei de apartamento, nunca mais voltei àquele bairro. Mas até hoje, quando passo perto de qualquer santuário com raposa, sinto o mesmo arrepio, porque às vezes, entre os portões vermelhos, eu vejo uma mulher parada de costas. E sempre que isso acontece, uma raposa aparece logo depois, sentada, imóvel, como se estivesse esperando eu cometer o erro de segui-la. Relato 3. Meu nome é Yuto. Isso aconteceu quando eu estudava em uma universidade pequena nos arredores de Osaka. Eu tinha 22 anos, morava em um alojamento simples, perto do campus, e levava uma vida comum, daquelas que parecem repetidas demais para algo realmente estranho acontecer. Mas no Japão, algumas histórias antigas ficam presas em templos, florestas ou casas abandonadas. Algumas lendas vivem em lugares comuns, corredores de escola, estações de trem, banheiros. E foi justamente num banheiro que eu quase desapareci. Na época, eu trabalhava meio período na própria universidade, ajudando na organização da biblioteca e dos arquivos antigos. O prédio era grande, silencioso à noite, e tinha uma ala mais antiga que quase ninguém usava. Era um bloco construído décadas antes, com paredes amareladas, janelas estreitas e um cheiro constante de papel velho misturado com umidade. Os funcionários evitavam aquela parte do campus. Depois das 9, eu achava exagero, até a noite em que precisei ficar até mais tarde separando documentos de alunos antigos. Lembro que chovia muito, a chuva batia nos vidros do corredor e o som ecoava de um jeito estranho, como se o prédio inteiro estivesse respirando devagar. Por volta das 10h30, eu estava sozinho na sala de arquivos. Meu celular quase não tinha bateria, a luz branca do teto falhava de vez em quando, e a cada pequena queda de energia, os armários de metal pareciam se mexer nas sombras. Foi quando senti vontade de ir ao banheiro. O mais próximo ficava no fim do corredor do último andar. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquele banheiro. Todo mundo no campus conhecia a lenda, mas ninguém falava muito sério sobre ela. Diziam que muitos anos antes, uma estudante chamada Aiko havia desaparecido ali. Segundo os boatos, ela entrou no banheiro durante um festival escolar, no fim da tarde, e nunca mais saiu. A polícia procurou por dias. A família colou cartazes, os professores foram interrogados, mas a única coisa encontrada foi a mochila dela, dentro da cabine, molhada, como se tivesse sido mergulhada em água fria. Depois disso, começaram os relatos. Alunas ouvindo alguém chorar atrás da porta, funcionários vendo algo escorrer por baixo da cabine, mesmo com o banheiro seco,
e de vez em quando uma voz baixa perguntando sobre duas cores, azul ou vermelho. Na cultura japonesa, existe uma lenda urbana chamada Akamanto, o manto vermelho, um espírito que assombra banheiros, geralmente a última cabine. Ele aparece quando a pessoa está sozinha e oferece uma escolha: papel vermelho ou papel azul. Mas nenhuma resposta salva. Vermelho significa sangue, azul significa sufocamento. Eu conhecia a história desde criança. Mesmo assim, naquela noite, eu ri sozinho, tentando afastar a sensação ruim. Afinal, era só uma lenda. O banheiro estava escuro quando cheguei. A luz acendeu depois de alguns segundos, piscando com um zumbido baixo. Havia 3 pias antigas, um espelho grande, manchado nas bordas, e 4 cabines de madeira. A última estava fechada. Eu parei antes de entrar, não por medo, pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Havia água no chão, pouca, apenas uma poça fina vindo da última cabine. O estranho era que a água parecia escura demais, quase preta. Entrei na primeira cabine tentando ser rápido. Enquanto eu estava lá, ouvi um som. Pingos, um por um, caindo de dentro de algum lugar vazio. Depois veio outro som, uma respiração, baixa, molhada, vindo da última cabine. Prendi o ar. O banheiro inteiro parecia ter ficado mais frio. Não era o frio normal de prédio antigo. Era um frio que grudava na pele, que fazia os dedos endurecerem e a nuca arrepiar. A luz piscou uma vez, 2, 3. Então, ouvi a porta da última cabine ranger, bem devagar, como se alguém a empurrasse por dentro. Eu sabia que deveria sair dali imediatamente, mas havia uma parte idiota de mim que ainda tentava encontrar uma explicação. Talvez outro estudante tivesse entrado sem eu perceber. Talvez fosse um funcionário. Talvez fosse apenas o encanamento. Então veio a voz. Não era alta, não era agressiva. Era uma voz masculina, baixa, elegante, quase educada. Ela perguntou qual papel eu queria, vermelho ou azul. Meu corpo inteiro travou. Eu não respondi, nem respirei direito. A voz repetiu a pergunta, dessa vez mais perto, como se estivesse do outro lado da minha porta. Olhei para baixo, não havia pés, não havia sombra, mas a água escura começou a entrar por baixo da porta da cabine onde eu estava. Primeiro devagar, depois mais rápido. A poça se espalhou ao redor dos meus sapatos e junto com ela veio um cheiro metálico, pesado, parecido com ferrugem. O cheiro de sangue. Tentei abrir a porta, a trava não se mexeu. Forcei uma vez, 2, nada. A luz apagou. Fiquei no escuro absoluto, e naquele breu ouvi algo encostar na madeira da minha cabine. Não foi uma batida, foi uma mão deslizando pela porta. Dedos longos, lentos, arranhando de cima para baixo. A voz veio de novo, agora tão próxima que parecia sair de dentro da minha cabeça. Vermelho ou azul. Eu não escolhi. Lembrei de uma versão da lenda que minha avó contava quando eu era pequeno. Ela dizia que os espíritos, como Akamanto, se alimentavam da resposta, não da cor. O perigo não estava apenas em escolher errado. O perigo estava em aceitar o jogo. Então fiquei calado. A água subiu até cobrir a sola dos meus sapatos.
O frio ficou insuportável. Comecei a sentir falta de ar, como se o banheiro inteiro tivesse perdendo oxigênio. No escuro, algo se movia acima de mim. Devagar, levantei os olhos. Por cima da divisória da cabine, apareceu um rosto, mas não era um rosto completo. Era uma máscara vermelha, lisa, brilhante, com 2 buracos escuros no lugar dos olhos. A figura usava um tecido vermelho sobre os ombros, encharcado, pesado, como se tivesse sido retirado de um rio. Mesmo sem ver boca nenhuma, eu sabia que ela estava sorrindo. A cabine inteira começou a tremer. A água escura agora batia nos meus tornozelos. Eu não sei de onde tirei força. Apenas joguei meu corpo contra a porta. 1, 2 vezes, até a madeira estalar. Na terceira, a trava cedeu. Caí para fora da cabine. O banheiro estava iluminado de novo, mas algo havia mudado. O espelho não refletia o mesmo lugar. No reflexo, o banheiro parecia velho demais, destruído, coberto de mofo. As paredes estavam manchadas de vermelho, as pias quebradas, as cabines apodrecidas. E no fundo do espelho, atrás de mim, havia uma garota de uniforme escolar. Aiko. Eu soube sem ninguém me dizer. Ela estava parada perto da última cabine, com os cabelos grudados no rosto e a mochila pendurada em um ombro. Não parecia viva, mas também não parecia ameaçadora. Ela apontava para a saída, não com pressa, com tristeza, como se já tivesse tentado avisar outras pessoas antes. Corri, saí do banheiro, atravessei o corredor e desci as escadas tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei ao térreo, encontrei a segurança da universidade na portaria. Ele disse que eu estava pálido, molhado e com os lábios quase roxos. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Só consegui mostrar meus sapatos. Estavam encharcados, e a água que escorria deles era escura. Na manhã seguinte, o banheiro do último andar foi interditado por causa de um vazamento. Mas eu vi os técnicos saindo de lá com os rostos estranhos. Um deles carregava um saco plástico transparente. Dentro havia algo pequeno, velho, deformado pela umidade. Era uma carteira estudantil. O nome estava quase apagado, mas ainda dava para ler. Aiko Tanaka. Depois daquele dia, deixei o emprego na biblioteca, parei de estudar à noite e nunca mais entrei sozinho em banheiro de escola, estação ou prédio antigo. Algumas semanas depois, recebi a mensagem de um número desconhecido. Não tinha texto, só uma foto. Era o banheiro do último andar. A última cabine estava aberta. No chão havia uma poça escura, e em cima da pia, bem diante do espelho, estavam 2 rolos de papel, um vermelho e um azul. Mas o pior não era isso. No reflexo do espelho, atrás da câmera, aparecia uma figura usando uma máscara vermelha. E ao lado dela, uma garota de uniforme escolar olhava diretamente para mim, como se tivesse conseguido sair do banheiro, ou como se tivesse me avisado que aquilo agora sabia o meu nome. Até hoje, quando eu entro em qualquer banheiro silencioso demais, eu observo primeiro a última cabine, porque certas lendas japonesas não precisam de uma casa mal assombrada, não precisam de floresta, de noite sem lua. Às vezes, tudo que elas precisam é de uma porta fechada, um silêncio comprido
e alguém sozinho o bastante para ouvir a pergunta.